Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Pensar Direito. Hoje nós vamos iniciar o terceiro vídeo da nossa série sobre ideologias políticas. O que eu queria falar hoje são três fatos importantes para que a gente entenda as ideologias atuais. Então vamos lá, três fatos importantes para essa compreensão. O primeiro fato é a queda do comunismo, o colapso do comunismo ocorrido nos anos de 1989 a 1991. A partir dessa queda e desse colapso do comunismo, várias revoluções no leste europeu passam a acontecer. Então, a partir disso, ocorre o fim de uma das principais ideologias do século XX. O segundo fato é que, a partir desse colapso do comunismo, as velhas ideologias entram em crise. Passam a falar do fim das ideologias, do fim das utopias e a morte dessas ideologias. Elas passam a ser descartadas e superadas em razão do colapso do comunismo. Esse argumento da superação do comunismo passa a ser defendido, então, o triunfo do liberalismo, o triunfo do capitalismo. Esse é o segundo fato para que a gente compreenda as ideologias do século XX e do século XXI. O primeiro fato, colapso do comunismo. O segundo fato, passa-se a defender o triunfo do liberalismo e do capitalismo como uma ideologia única, sem alternativa. Ela é a vitoriosa com relação às ideologias do século XX. Então, a partir disso, no início do século XXI, final do século XX, início do século XXI, o capitalismo, o liberalismo, passa a ser defendido como um pensamento único e vitorioso desde o colapso do comunismo. E, por fim, o terceiro fato é que no início do século XXI, com os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o ataque terrorista, o terrorismo passa a ser um fato importante. A partir disso, os Estados Unidos, que eram os donos da ordem mundial de uma forma unipolar, passa a se defender, a contra-atacar esse ataque terrorista sofrido no início do século XXI. Então, o nosso século XXI já começa com um ataque terrorista e com a resposta dos Estados Unidos a esse ataque, com guerras e com o recrudescimento da segurança nacional, da defesa nacional. E, como contra-ataque a isso, no meio disso tudo, o nacionalismo étnico passa a ser mais importante do que o supranacionalismo e o multiculturalismo. E, aliado a tudo isso, o fundamentalismo religioso também cresce. Então, esses são os três fatos importantes para que a gente compreenda as ideologias no final do século XX, início do século XXI. Recapitulando, então, o primeiro fato importante é o colapso do comunismo, o segundo fato é o triunfalismo do pensamento único liberal capitalista, e o terceiro fato é o ataque terrorista e todas as consequências disso, ataque feito por Bin Laden e pela Al-Qaeda às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. A partir disso, cresce o nacionalismo étnico, o fundamentalismo religioso e a unipolaridade dos Estados Unidos no cenário internacional. Certo? Então esses três fatos são importantes para que a gente compreenda os próximos vídeos e as ideologias do século XX e início do século XXI. Valeu? Tchau, tchau. Bons estudos sempre.